E aí, anatofisiológicos, bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Anatofisiologia e Drogas. Para quem não me conhece, meu nome é Victor e eu faço parte da Universidade Federal de Sergipe. Vamos lá! Hoje eu quero mostrar para vocês todos os segredos do fígado, entre eles a anatomia, fisiologia, metabolismo dos fármacos, dos alimentos e muito mais. Não fique fora dessa e vem desvendar os segredos do fígado comigo. Vamos. Começando, para a gente ter uma base do que é o fígado em si, para a gente entrar na anatomia de verdade, vamos lá! O fígado, que é o nosso super-herói interno, ele é basicamente o segundo maior órgão do nosso corpo. Só perde para quem? Para a pele. Exato. Por quê? Para ser um órgão, você precisa nada mais do que um conjunto de células e tecidos que formam um órgão complexo, que são os nossos órgãos. E o fígado é o segundo maior. Só que quando a gente fala de fígado, a gente quer saber o que ele é em si, no que ele pode se classificar. Então nós podemos classificar ele como a maior víscera do corpo humano. Ele é a glândula mista do nosso corpo. Glândula mista? É, glândula mista. Quais são as glândulas que nós podemos ser? Nós podemos ser glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. Glândulas endócrinas é o quê? Coloca para dentro. Exócrinas para fora. Mistas, as duas. Mas como o fígado consegue ser duas glândulas, tanto endócrinas quanto exócrinas? Veja, o fígado consegue excretar substâncias para dentro do nosso sangue. Então é glândula o quê? Endócrina. O fígado também consegue excretar substâncias para o lúmen do nosso intestino. Ou seja, glândula exócrina. Só que aí que está o pá das coisas. Veja, você pode pensar que glândula exócrina seria a glândula sudorípara, porque coloca o suor para fora. Mas não é bem assim. Glândula exócrina pode ser tudo aquilo que não cai na corrente sanguínea. Veja, a bile, ela vai cair na corrente sanguínea? Não vai. Ela vai diretamente para o lume do intestino. Perceberam? E aí uma coisa que a gente tem que cortar aqui pela cepa agora é a frase que todo mundo fala. O fígado só secreta bile. Gente, o fígado é um órgão importantíssimo, é o nosso super-herói interno. Eu tô falando do início. O fígado tem diversas funções. Várias funções. E veja a quantidade de funções que o fígado consegue fazer. O fígado consegue fazer remoção e metabolização de substâncias, seja ela fármacos, que nós vamos falar mais adiante, e substâncias em geral, como alimentos, e aí vai. O fígado consegue fazer regulamentação da glicemia, regulação da lipidemia, consegue fazer produção do bile e secreção, que é o que todo mundo fala, inclusive produção de fatores de coagulação. O fígado é o mestre, a gente pode dizer assim. Só que aí, isso aí a gente vai olhar mais um pouco à frente, tranquilo? Então vamos colocar em ponto aqui duas coisas. Primeiro de tudo, qual a localização do nosso fígado? O nosso fígado ele fica ali entre o hipocôndrio direito e o epigastro. Se a gente for olhar no nosso corpo, você olha para o seu lado direito, não olha para o meu não, porque senão vai dar esquerdo. Olha para o seu lado direito. Conte abaixo do peito basicamente 4 dedinhos. Vai ser basicamente o local onde esse fígado está. Do início do fígado, lógico. Veja, o fígado é bom entender também que o fígado tem base de 1,5 kg, é o peso dele. Ele pesa ali entre 1,3 kg a 1,5 kg. Só que o que é bom e importante saber é o quê? Quando você bota os 4 dedos abaixo, é para você estar topando no seu fígado. De 4 a 5 dedos. Você está topando no seu fígado. Só que não é para você sentir dor. Porque se você sentir dor, tá o quê? Inflamado. E se você topar literalmente no fígado, você não topa literalmente, você fica em cima. Se você topar no fígado, ele está inchado. Então alguma coisa de errado tem, e aí tem que ir para o médico. Tranquilo? Só que aí o nosso fígado, é bom a gente entender a parte da anatomia dele. Liberando a imagem aqui agora. Isso aqui é a face diafragmática. Nessa face diafragmática, nós conseguimos ver o lobo direito, o lobo esquerdo e a nossa vesícula biliar. Esse lobo direito aqui é o lado maior. Ele fica literalmente aonde? Lado direito. Ele é o maior. Ele acaba acometendo todos os lobos ali. Todos os lobos acabam tocando nele porque ele é o maior. Ao lado dele nós temos o esquerdo. O esquerdo é um pouco menor,
mais fino. Ele está ali. E aí, pequenininho aí nessa imagem, nós temos a vesícula biliar. Que aí nós vamos ver mais na frente qual é a função deles. Mas quando a gente faz isso aqui, ó, tá essa imagem aqui. Isso aqui é a nossa face visceral. Na face visceral, nós conseguimos ver os outros lobos também. Seja ele o lobo caudado, que é o lobo que está ali naquela inervação do nosso fígado. Nós vemos o lobo quadrado, que fica ali mais ou menos entre o lobo direito e o lobo esquerdo. E vemos os outros lobos, que é o lobo direito e o lobo esquerdo. Tranquilo? É isso aí. Hoje vocês vão explodir a mente de coisas sobre o fígado. E aí, não adianta ter só os lobos se a gente não tem os ligamentos. E aí nós temos, 5 ligamentos. Fáceis, rápidos e fáceis de entender. Primeiro é o ligamento fasciforme. Em um resumo bem prático, o ligamento fasciforme é aquele ligamento que vai dividir o lobo direito e o lobo esquerdo. Tá aqui. Ligamento coronário. Ligamento coronário, ele forma-se para a reflexão do peritônio, originado no diafragma. Simples. Ligamento triangular, aí nós temos 2. Ligamento triangular direito e ligamento triangular esquerdo. Os ligamentos triangulares, eles formam como se fosse uma dupla hélice. Tá entendendo até aí? Só que acontece uma coisa. O ligamento triangular direito, ele tem uma diferença. Ele é formado a partir do ápice de uma região nua. Mas o que é uma região nua? Região nua nada mais é que uma região que não é recoberta pelo peritônio. Só. Mas e o que é peritônio? Eu já estou aqui enlouquecendo com os ligamentos, mas não sei o que é peritônio. Peritônio é simplesmente uma camada fina que recobre os órgãos para sua proteção. Só. Mas aí a gente tem os aumento menor. Aumento menor é uma prega peritoneal, que ela vai desde a curvatura menor do estômago até a parte inferior do fígado. E para finalizar, nós temos o ligamento redondo. O ligamento redondo é uma ligação venosa ligada à veia umbilical. Mas sabe qual é o melhor dela? Ela é aberta durante a vida fetal. Acabou o ligamento. É difícil, não é? Vamos continuar? Tem mais? Vamos! Trazendo agora um pouco sobre a irrigação, eu quis trazer vocês um pouco mais para perto de mim. A nossa irrigação, ela existe em vasos responsáveis. Quais são esses vasos responsáveis? Nós temos veia porta, artérias hepáticas e veias hepáticas. Vamos falar de cada um de uma forma pontual, mas muito rápida para a gente conseguir trabalhar os outros temas. Quando a gente vai falar da nossa irrigação do nosso fígado, nós temos que falar dela, das artérias hepáticas. O que essas artérias hepáticas fazem? Gente, essa artéria hepática, ela é responsável por 20% da irrigação do nosso fígado. 20% é muita coisa, mas muita coisa mesmo. E essa artéria hepática, ela se inicia lá no nosso tronco cefálico e vai se ramificando em artéria gastroduodenal, em artéria hepática própria e em artéria gástrica direita. E ela faz toda essa irrigação do fígado e muito mais. Só que aí você achou pouco. Artéria hepática, 20% é muito pouco. Então, já que você quer quantidade, eu vou jogar para vocês simplesmente a veia porta. A veia porta é responsável por exatamente 80% da irrigação no fígado. 80%. Isso é coisa demais. E essa veia porta, ela é formada por as veias mesentéricas, tanto a superior quanto a esplênica. E ela é dividida em ramos, direito e esquerdo. Beleza? A gente já sabe como a irrigação é feita por cada um. Agora, e a drenagem? Por que é feita a drenagem do nosso fígado? A drenagem venosa nada mais é que realizada pelas veias hepáticas. Aquela última, que eu citei 3, falei de 2, falar da última. Veias hepáticas. As veias hepáticas elas são responsáveis pela drenagem. Ou seja, as artérias enviam, as veias levam. E aí nessas veias hepáticas, a gente vai falar simplesmente de uma coisa bem rápida. Que nós temos 3. Nós temos a veia hepática direita, a veia hepática intermediária e a veia hepática esquerda. Filé? Só que aí nós temos que entender em segmentos. E eu vou colocar aqui para vocês.
Preste atenção. A veia hepática direita, ela é responsável pela drenagem dos seguintes segmentos. Do segmento 4 e o segmento 7. Tá aqui os segmentos. Prestem atenção aqui. Isso é importante para você conseguir ter um aprofundamento maior dessa drenagem. Quando a gente fala da veia hepática intermediária, nós estamos falando da 4, da 6 e da 4, 5 e 8. Peço perdão. 4, 5 e 8. Ela é responsável pela drenagem desses segmentos. E quando a gente traz a veia hepática esquerda, ela está responsável pela 2, 3 e 4. E o segmento 1, ele é drenado diretamente pela veia cava inferior. Ou seja, as veias hepáticas cuidam da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o segmento 1, ele já é drenado diretamente pela veia cava inferior. Tranquilo até aí? Tranquilo. Eu acredito que sim. Mas aí, a gente tem que falar um pouco também da drenagem linfática do fígado. E essa drenagem linfática do fígado, ele é feito por dois sistemas. Mas dois sistemas simples. Que é quem? Os vasos hepáticos superficiais e os vasos hepáticos mais profundos. E aí, se você trabalhar a função de cada um, é simples e prático. Sendo que os vasos hepáticos superficiais, eles vão drenar os linfonodos celíacos. Já os profundos, eles vão drenar os linfonodos hepáticos. Acabou. É só isso. Irrigação e drenagem está basicamente nesse ponto. Eu disse, é um assunto complexo, mas eu ia colocar pautado. E aí, a gente tem que trazer aqui para a roda as funções, que são de suma importância. Como eu falei para vocês no início, muitas pessoas entendem que as únicas funções do nosso fígado está basicamente em secretar bile. E isso é um pecado, quando a gente vai falar do fígado. Um órgão que é responsável por tanta coisa que eu já chamei algumas vezes aqui de super-herói interno. Responsável por tanta, mas tanta coisa no nosso organismo. Uma deles é remoção do metabolismo de diversas substâncias. No fígado acontece esse metabolismo, como por exemplo do álcool. Lembra daquela dorzinha que a gente sente? É o fígado que está respondendo quando a gente bebe muito álcool. O fígado também é responsável pela metabolização de alguns fármacos e alguns medicamentos, que já vou falar do paracetamol aqui como exemplo. Responsável por diversos metabolismos de vários medicamentos. Não todos, coloquem na cabeça. Metabolismo da maioria dos medicamentos passam pelo fígado, mas não todos, porque alguns não precisam passar pelo fígado. Por exemplo, aqueles que são administrados na veia intravenosa. Ela não vai precisar passar pelo fígado. Filé até aí? Vamos lá. Seguindo. Regulação da glicemia. Sério? Seríssimo. O fígado também é responsável por isso. O fígado também é responsável por armazenamento de micronutrientes. Vocês lembram que eu falei na hora da irrigação que algumas artérias levam sangue para o nosso fígado, como é o caso da veia porta e das artérias hepáticas. Nesse momento que elas trazem o sangue para dentro do nosso fígado, alguns micronutrientes ficam ali. E quando ficam esses micronutrientes, o fígado armazena para poder ter um uso futuramente. Deu para entender mais ou menos? Vamos lá. Outra coisa que o fígado produz que muita gente fica... explode a cabeça. Eu mesmo explodi quando eu descobri. Parte de fatores de coagulação, o fígado está intensamente ali. E aí agora, veja a infinidade de coisas que o fígado faz. Aí a gente pode trazer também aquela que todo mundo acha que só tem ela, que é a produção e secreção do bile, que é aquela grande relevância da nossa digestão. Beleza? E agora a gente já trabalhou bastante a questão da anatomia em si. Nós já trabalhamos lobos, nós já trabalhamos irrigação, nós já trabalhamos os pontos mais detalhados da nossa anatomia.
E aí agora a gente vai trabalhar na hora que o bicho pega. Vamos falar um pouco sobre fisiologia do nosso fígado. Vamos lá agora começar a trabalhar a fisiologia. Que, como o próprio nome já diz, fisiologia é simples e prático. Ela é o estudo do funcionamento dos organismos. E aí, para começar a fisiologia em si, eu quero mostrar uma imagem para vocês, esta. Para entender a fisiologia do fígado, é importante a gente entender algumas partes. E a primeira parte que eu quero mostrar para vocês é esse topozinho verde, que é o nosso ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum, ele vai fazer uma coisa simples, que é levar o bile produzido pelo fígado para a nossa vesícula biliar. Nossa vesícula biliar é essa bolha verde maior, que é meio perfuradinha. Essa vesícula biliar, ela nada mais é do que ela que armazena a nossa bile. Beleza? Só que aí, lembra do topo verde que eu te contei que está no meio da imagem? Então, essa descidinha do ducto hepático comum, a gente entra no ducto colédoco. Esse ducto, ele nada mais é responsável por levar a bile, que está lá na vesícula biliar, para o nosso lúmen do nosso intestino digestório. Certo? Porque lá vai acontecer o quê? A digestão. E a gente precisa de quem? Do bendito bile. Tranquilo? Mas vamos continuar, porque não fica só aí. A gente também tem que trazer a artéria hepática. Esse pedacinho vermelhinho que tem na imagem é aquela artéria hepática que eu falei lá na irrigação. Aqui ela é responsável por simplesmente 20% da irrigação do nosso fígado. Ela que vai levar a maioria dos nossos nutrientes. Só que para falar dela, a gente tem que falar também do sangue da veia porta hepática. Certo? Que ela também está aí na imagem. O sangue que sai da veia porta hepática, ela é rica e muito rica em nutrientes. Muito rica. Porém, entretanto, todavia, existe uma coisinha nessa. E essa coisinha é o quê? Vamos lá. Esse sangue ele é absorvido do trato gastrointestinal, beleza? Porém, existem substâncias que quebram essa hemoglobina. São substâncias que vêm de lá do baço. Então, mesmo sendo rico em nutrientes, não são todos os nutrientes que serão absorvidos por exatamente essa substância que sai do baço e acaba quebrando essa hemoglobina. Ou seja, acaba quebrando até os nutrientes e dificulta toda essa absorção. E aí é bom lembrar que o sangue é deixado do fígado através da veia hepática, que infelizmente não está sendo mostrado nessa imagem, mas eu vou trazer em breve já. E aí, por último, para finalizar essa primeira imagem, nós temos o esfíncter de Oddi. O esfíncter de Oddi nada mais é que essa estruturazinha ao lado do pâncreas. Ele simplesmente vai controlar a liberação do bile em secreções pancreáticas. Só. Caraca, tá facilitando, né? Mas vamos lá. Essa imagem é única? Não. Agora eu preciso trazer uma imagem que para vocês vai assustar. Dá até um giz, né? Um monte de buraquinho, um monte de... Pois é. Só que é muito importante estudar essa imagem. Essa imagem aqui, talvez, ela é a imagem que mais traga o funcionamento do fígado do nosso organismo. O que que ela faz? Mas antes de eu conseguir explicar essa imagem para vocês, eu quero que vocês observem a questão periférica desta imagem. Essa parte mais abaixo, que tem alguns pontos que eu quero lembrar com vocês para poder explicar. Por exemplo, aqui nessa parte de baixo, eu acho que vocês estão vendo como se fossem canos azuis, grossos. Essa aqui é a veia porta do nosso fígado. Ela mesmo, que lá no início eu falei que ela fazia irrigação, cerca de 80% da irrigação do nosso fígado. Tá vendo? Olha a proporção que ela é, imagine quanto sangue não passa por aí. Só que aí, a gente tem que colocar também, trazer um pouco da artéria hepática. Como posso dizer, um cano, ao lado da nossa veia porta, a parte vermelha, ela que é a nossa artéria hepática. Aquela lá dos outros 20%.
E aí a gente tem que analisar, agora sim, depois de vocês terem uma ideia, mais ou menos como está localizado, nós vamos dar início. Vamos lá. Gente, eu acho que vocês estão observando alguns pontinhos soltos nessa imagem. Pontinhos que estão nessas áreas mais claras da imagem. Esses pontinhos são os hepatócitos. Os hepatócitos são as células do nosso fígado. O fígado de todos nós temos esses hepatócitos. E é uma das células mais principais do nosso corpo. Por quê? Esses hepatócitos, eles conseguem realizar a conversão de aminoácidos para glicose e desintoxicação, para realizar aquela desintoxicação ali. Eles também conseguem produzir ureia. Tá vendo? Tem diversas funções. E outra, a gente tem que entender que esses pequenos hepatócitos, cerca de 70% da nossa área. 70% da área do hepatócito está voltado para os sinusoides. Caraca, travou a mente, não foi? Sinusoides? A gente não estava em hepatócitos agora, vai para sinusoides? Eu não sei se vocês estão vendo, prestem atenção. Eu vou tentar explicar o que é sinusoides para vocês de uma maneira que vocês não se confundam. Prestem atenção. Tá vendo um buraco no meio dessa imagem? Então, esse buraco no meio dessa imagem, ela vai ser a nossa veia central. Ela que vai ajudar essa distribuição do sangue. Tá certo? Pronto. Mas agora, eu vou fazer vocês olharem um pouquinho mais para cá. Estão vendo um pontinho, uma seta com um pontinho bem próximo dessa área, que é como se fosse uma inervação dessa veia? Então, eles que são os sinusoides. Esses sinusoides, ele tem uma função básica, podemos dizer assim, que eles são uma ramificação dos hepatócitos. É por ali que o sangue flui. Nada mais que isso. Beleza. Só que aí, voltando para os hepatócitos, eles 70% da sua superfície é voltada para os sinusoides, simplesmente para maximizar a troca de sangue entre essas células. Tranquilo? Outro ponto que a gente tem que analisar aí. Tudo isso é para o entendimento, para como funciona isso. Tá vendo como é bem complexo? Mas dá para entender, dá para colocar na cabeça. Outro ponto que a gente tem que olhar, nada mais é que o quê? Vamos voltar para essa área periférica? Pronto. Lá no canto da imagem, vocês estão vendo outra veia porta, não estão vendo? Pronto. Ao lado dessa veia porta, nós temos um caninho verde. Estão vendo? Pronto. No caninho verde nós temos como se fosse uma inervação. E tem um ponto no meio dessa inervação. Vocês estão observando? Vou dar um tempinho para vocês acharem. Já acharem? Pronto. O nome desse localzinho aí são os canalículos biliares. Nada mais é por onde que a nossa bile é secretada. Lembra que lá no início eu falei produção de bile, secreção de bile? Então, essa imagem aqui nada mais é que para mostrar para vocês o que cada um faz. É para mostrar os hepatócitos, que são aquelas células responsáveis do nosso fígado, que são aquelas que vão ajudar na desintoxicação, que vão ajudar na produção da ureia e muito mais. Estou mostrando para vocês aqui os sinusoides, que é por onde vai transmitir a questão do nosso sangue. Estou mostrando para vocês a veia porta, aquela que eu falei dos 80%. Estou mostrando para vocês a artéria hepática, a dos 20% da irrigação. Ou seja, esse vídeo aqui eu quero mostrar tanto a anatomia quanto na prática, o que é que ela faz. E tá aqui. Simples, básico. Eu vou trazer mais uma imagem agora, mas é só para ligar as duas imagens da fisiologia que eu mostrei para vocês até agora. Que é esta aqui, 1, 2, 3 e... Essa é a imagem. Ah, agora facilitou. Exato. Eu trouxe uma imagem, essa imagem aqui está localizada no livro Silverton, que essa imagem nada mais é mostrando para vocês o que cada coisa é levado para o fígado, o que fica no fígado, o que acontece e o resto. Vamos lá? A gente entendendo essa imagem aqui, a gente pode mostrando simples e prático o que a veia porta envia para o fígado. A gente envia nutrientes, fármacos, substâncias estranhas, que é a questão do fármaco, é o que a gente vai estudar na estante. E todas essas aqui são absorvidas pelo trato gastrointestinal. Tranquilo? Pronto. E aí no fígado é onde a gente vai ocorrer aquelas funções que eu já falei.
metabolismo de glicose e de gordura, síntese de proteínas, síntese de hormônios, produção de ureia, desintoxicação e armazenamento desses nutrientes. Só que aí a gente vai ficar tudo lá. Isso vai entrar pela veia porta, vai chegar no fígado, vai metabolizar, vai transformar tudo, mas depois vai ser secretado, por exemplo, pelo ducto colédoco. Esse ducto colédoco, ele vai ser secretado no duodeno o quê? Sais biliares, água, íons, fosfolipídios. Essa palavrinha que eu nunca me arrisco a falar. Mas também a gente é secretado por onde? Pela veia hepática. E aí, pela veia hepática, a gente vai mandar para acontecer o metabolismo de tecidos periféricos. E aí a gente vai mandar o quê? Glicose, proteínas plasmáticas, a ureia, a vitamina D, metabolismos para a excreção e muito mais. Já expliquei afora. Falei da veia porta entrando, mas a gente também tem a artéria hepática entrando. E a artéria hepática entrando, ela traz o quê? Metabólitos de hormônios e fármacos e nutrientes. Prestem atenção no que está acontecendo aqui. Preste atenção. Observem cada ponto dessa imagem. Principalmente em duas palavras. O que entra na veia porta, que é aqui, nutrientes e fármacos, e o que entra através da artéria hepática, que são os metabólitos de hormônios e fármacos. Por quê? Porque agora a gente vai entrar numa das áreas mais interessantes, chatas, mas que a gente consegue pegar assim, sem prestar atenção. E eu vou facilitar para vocês. A gente vai ter aqui agora... Sumir, né? Para ficar no meio. A gente vai ter agora, iniciar um pouco da farmacocinética. O que é isso, farmacocinética? Aí eu vou mostrar para vocês basicamente o processo de quando o fármaco, nossa medicação, entra no nosso organismo até o momento que é secretada. E isso eu vou passar bem por alto, porque hoje eu quero transformar para vocês aqui o que acontece na fase do metabolismo dessa farmacocinética. Principalmente o metabolismo que está ocorrendo ali, no nosso fígado, que é o que a gente trouxe hoje. Eu falei que a gente vai desvendar todos os segredos do fígado e vamos, vem comigo. Trabalhando um pouco sobre a farmacocinética agora, nós temos que observar 4 processos da farmacocinética, apenas 4. Lembra o que eu disse? Farmacocinética em si, eu vou passar superficialmente só para vocês entenderem um pouco. O que eu vou trabalhar é o quê? Metabolismo. Vamos lá. A farmacocinética em si é aquele processo que vai ocorrer com o medicamento a partir do momento que ele entra em nosso corpo. E aí nós temos 4. Absorção, distribuição, metabolismo, excreção. A imagem está aqui. O que acontece? Nós iremos administrar o nosso medicamento. Seja ele na nossa via aérea, intravenosa, endovenosa, via respiratória, tanto faz. Tem diversas vias de administração. Só que a gente vai trabalhar agora como se fosse a via oral. A gente recebe o medicamento vai ser engolido, vamos começar a ocorrer a absorção desse medicamento em nosso corpo. Assim que esse medicamento é absorvido, ele começará a ser distribuído em nosso corpo. Porém, entretanto, todavia, ele tem que passar aonde para ser metabolizado? Fígado. Vai ser aquele metabolismo de primeira passagem. Mas eu vou explicar já. Calma. E aí o fármaco já fez o efeito, já fez tudo. Ele vai ser o que agora? Excretado. Os 4 pontos é nada mais do que isso. A gente vai absorver, distribuir, metabolizar e, por final, excretar. Jogar o que não quer mais. Apesar que, em algumas vezes, esse medicamento ele acaba sendo submetabolizado. Como assim? Ele vai ser metabolizado. Porém, muitas vezes o corpo vai submetabolizar ele, ou seja, metabolizar de novo para um efeito maior, podemos dizer assim. Tranquilo, vamos lá. Agora a gente trabalhando sobre o metabolismo em si da nossa farmacocinética, nós vamos falar do metabolismo desses fármacos. Como assim? Vamos lá. Como eu já falei, a maioria dos nossos fármacos é obrigatório passar pelo nosso fígado. O nosso fígado é onde vai ocorrer essa metabolização. Uma vez que
que esse fármaco cai em nosso fígado, as enzimas presentes no nosso fígado irão trabalhar sobre aquele medicamento para conseguir metabolizá-lo e dessa forma conseguir ter um aproveitamento maior e em seguida ser excretado. Tranquilo? Pronto. Só que o que acontece? Existe uma enzima que ela é bem pontual. Nós estamos falando aqui agora da enzima citocromo P450. Essa enzima, ela tem a função de pegar o quê? De converter os pró-medicamentos em metabólitos ativos ou medicamentos ativos em formas inativas. Ou seja, isso vai depender muito do que nós queremos no nosso corpo, certo? Mas vamos lá. Assim que esse esse medicamento entra em contato com o nosso fígado, aquelas enzimas do citocromo P450, ela irá começar a agir nesse fármaco, certo? Para que dessa forma consiga transformar e ativar esse fármaco para que ele consiga ter o seu efeito terapêutico e não toxicológico. Só que aí vai depender muito de quê? Da dosagem, mas aí já é outro ponto da farmacocinética, que vai ser a absorção e distribuição. Tranquilo? Seguindo. O que acontece? Essas enzimas, que são as enzimas do citocromo P450, elas têm a ação de metabolizar esse medicamento, correto? Correto. Só que o que acontece? Existem substâncias que podem tanto anular o efeito da enzima citocromo P450, quanto aumentar a ação dela. E aí o que acontece? O que seriam as substâncias? Essas substâncias poderiam ser outros medicamentos, ou seja, é o que causaria a nossa interação medicamentosa, podemos dizer assim. E aí nós temos o quê? Temos alimentos e algumas coisas. Os alimentos poderiam ser o quê? Por exemplo, existem alguns medicamentos que quando é tomado o leite em seguida, acaba fazendo o quê com esse... tendo um corte no efeito, tanto na absorção quanto lá no metabolismo. Tranquilo? Beleza. Mas, Vitor, o que acontece se anular o efeito? Se o citocromo P450 não conseguir fazer o seu trabalho? Se ele for anulado, o que vai acontecer é que esse fármaco simplesmente não vai fazer o efeito dele. Ele vai entrar no nosso corpo, vai ser excretado sem fazer nada. Porque, pense bem, se nós precisamos que um fármaco já está ali naquela dosagem, já foi estudado para aquela dosagem, a gente precisa que ele haja como? 100% daquela dosagem. Porém, entretanto, todavia, não é bem assim que a banda toca. Se acabar sendo anulado, vai acabar que, por exemplo, digamos que 75% do efeito desse fármaco seja anulado e apenas 15% é o que vai fazer efeito no nosso corpo. Você acha que 15% vai conseguir ter um efeito terapêutico no seu corpo? Não vai. Vai acabar que os patógenos ou qualquer outro sintoma que você está tendo no seu corpo, seja ele dores, seja ele febre ou o que for, ela vai vencer aquele fármaco. Ele não vai conseguir ter o efeito terapêutico. Certo? Beleza. Mas aí, querendo ou não, a inibição desse fármaco é a parte menos pior. Por quê? Existem substâncias que podem fazer com que aumente o efeito desse fármaco. O citocromo P450 pode ativar de uma maneira mais brusca, de uma forma mais pesada, podemos dizer assim. E quando ela é ativada de uma maneira mais bruta, acontece que os efeitos colaterais também são aumentados. Exato. E aí vem aquela história, mais uma vez, da dosagem maior. O que a dosagem maior faz no metabolismo, caso os seus alimentos passam a ativar, é maior. Por isso que é importante, aí que está o papel do farmacêutico. Porque o médico ele vai estar ali, ele vai passar o medicamento, ele vai te instruir. Só que quando você chega lá na farmácia, no farmacêutico, o farmacêutico é de suma importância na sua vida. Porque o farmacêutico é aquele profissional a qual vai fazer o quê? Vai te mostrar as melhores maneiras, talvez vai te mostrar até novas vertentes desse medicamento, talvez até mostrar um medicamento que tenha um efeito melhor, com uma dosagem menor, e ele também vai te ajudar nessa questão. O farmacêutico está lá para isso, o farmacêutico não está lá apenas para entregar a caixinha. Então, valorizem os farmacêuticos. Mas continuando aqui, já falei um pouco desse metabolismo, certo? Só que o que acontece? Vamos lá. A gente já falou dessa parte do metabolismo e agora eu quero trazer uma coisa para vocês. Veja, o metabolismo dos recém-nascidos,
ele acaba tendo uma atividade enzimática mais fraca. Ele não tem a mesma eficácia que o metabolismo que de uma criança, de um jovem, de um adulto tenha. Ou seja, recém-nascidos e idosos têm uma dificuldade maior em metabolizar alguns fármacos. E aí que tá, que tanto idosos quanto crianças, é preciso prescrever uma dosagem menor para eles. Ou uma dosagem menor, ou um medicamento mais concentrado, podemos dizer assim. Porque como tem um metabolismo mais fraco, com uma dosagem menor um medicamento mais apropriado para aquilo, o efeito vai ser mais rápido nele. Vai ser um efeito que realmente vai funcionar. Ou seja, a dosagem de um jovem, de um adulto e de uma criança não é a mesma de um recém-nascido e de um idoso. Muda bastante. Olha o farmacêutico de novo aí. Então, é importante olhar essas vertentes. É importante ver o ciclo como um todo. Metabolismo é isso. Mas aí, já que nós falamos de metabolismo, a gente já está entendendo o fígado por um todo, a gente tem que falar de um carinha. Paracetamol. Quem nunca tomou paracetamol? Alívio de dores, febres, de uma maneira muito rápida. Quem não quer? Paracetamol faz isso. Não é? Só que a gente tem um pouco a falar desse paracetamol. Nosso metabolismo. Vamos lá. Com calma. Tranquilo. O paracetamol, ele é metabolizado principalmente pelo nosso fígado. Ele é administrado por via oral e vai para o nosso fígado para ser metabolizado. Principalmente por ele. E ele tem a maioria de seus metabólitos liberados pela urina ou pela bile. Certo? Mas vamos com calma. Prestem atenção. O paracetamol, ele é processado, ele é metabolizado através da conjugação com o ácido glicorônico e da cisteína. E uma parte aqui sobra, que não foi metabolizado por eles, é metabolizado lá pelaquela enzima que eu comentei no início, que é a enzima citocromo P450. Estão lembrados deles? Então, ela faz essa função. Ela vai metabolizar o restinho que falta do nosso bendito paracetamol. Vamos lá. No entanto, essa pequena parte que ela é metabolizada pela a nossa enzima citocromo P450, ela vai ser convertida em NAPQI. É um composto, é patotóxico, ou seja, é tóxico ao nosso fígado, que ela consegue ser neutralizada pela GHS. GHS é um neutralizador de glutatioína. É isso aí. Ela consegue neutralizar esse efeito hepatotóxico. Porém, entretanto, todavia, a ingestão de doses mais altas é considerada uma dose tóxica do paracetamol. Aí você imagine, o paracetamol, de qualquer maneira, mesmo naquela dose terapêutica, ela ainda vai sobrar um pouco da sua substância para ser metabolizado pelo citocromo P450. De toda maneira. Mas aí, por nossa sorte, nós temos o GSH que vai estar lá para neutralizar. Porém, você imagine tomar uma grande quantidade de paracetamol. Qualquer dorzinha que eu sentir, eu vou tomar paracetamol. Tô com dor de cabeça, paracetamol. Tô com dor no dedo, paracetamol. Dor no dente, paracetamol. Você vai denegrir cada vez mais o seu fígado. Essa toxina sempre vai ter quando você tomar o paracetamol, sempre. Só que quando tem essas doses mais elevadas, ela vai superar a neutralização do GSH. E se supera essa neutralização,
a gente vai ter efeitos horripilantes, podemos dizer assim. Uma delas é a necrose hepática. Insuficiência hepática aguda. Você vai estar destruindo, você está destruindo. Eu posso dizer com todas as palavras que você está destruindo o seu fígado se você utiliza paracetamol para tudo. Se você quer utilizar paracetamol para tudo, uma hora ou outra pode ocorrer de você ter um efeito desse. E não é brincadeira. Porque os efeitos dessa necrosia hepática, dessa insuficiência hepática, é altíssima. Altíssima. E você vai sentir efeitos desde o mais leve ao mais grave. E aí, acredite, aquela dorzinha de dedo, uma dorzinha na ponta do dedo porque você bateu, pode ter certeza que essa dor vai multiplicar, 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 multiplicar. Aí aquela história. Consequências. E aí uma dor que era simples, que você podia colocar na cabeça que aquela dor não existia e seguir em frente, pode se tornar uma dor que pode se tornar para a vida toda, talvez até para o resto da sua vida. Pois é. Mas aí, a gente tem uma maneira de tentar controlar quando isso acontece. E aí nós temos passos, como o manejo eficaz disso tudo, que vai tentar induzir uma rápida identificação dessa intoxicação, da intoxicação do nosso fígado. Em seguida, nós temos uma avaliação da dose ingerida, a dosagem do paracetamol sérico e o monitoramento de marcadores hepáticos. Isso tudo para tentar converter aquilo que você podia ter convertido simplesmente evitando o paracetamol. Muitas vezes a gente quer se livrar tanto, nós vivemos em uma coisa de querer passar a dor tão rápido que a gente acaba se intoxicando, piorando e tudo. E hoje eu trouxe o efeito do paracetamol, mas existem outros medicamentos que podem levar essa necrosia hepática. Certo? Mas vamos lá. Então, a dica de ouro é: cuidado com o seu fígado, cuidado com o seu corpo e vamos estudando cada vez mais, uma hora a gente consegue o objetivo. E o vídeo é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês a decifrar todos os segredos da anatomia, fisiologia, farmacocinética, metabolismo de fármacos e muito mais, inclusive do nosso fígado. Nosso segundo maior órgão, e acredite, ele é sim um super-herói interno. Porque é graças a ele que a gente se livra de bastante coisa. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comenta e se inscreva. Anatofisiologia e drogas vai estar sempre com você. No estudo pro Enem, no estudo de graduação e muito mais. Vem comigo, vamos pra cima!